Olha, até que foi divertido. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez para falar sobre a nova série da Marvel e uma das únicas que saiu esse ano, Agatha Desde Sempre, a série que eu não tinha expectativa absolutamente nenhuma e eu gostei. Porque assim, desde o momento que anunciaram essa série, essa foi uma das primeiras séries anunciadas pós a primeira leva, né? Porque ela foi anunciada logo depois da primeira série da Marvel, que foi o WandaVision, que curiosamente também foi meu primeiro vídeo relacionado à Marvel aqui no canal. E seria uma série meio sequência direta por retratar uma história voltada pra vilã da série, né? Que era a Agatha Harkness, né? A personagem que se revelou ali no final em busca do poder da feiticeira Escarlate. E assim, quem viu o meu vídeo sobre WandaVision sabe que eu abominei completamente a existência da Agatha. Eu achei WandaVision uma série boa, uma série interessante que decai completamente nos últimos 2 episódios. E muito disso é por conta da figura da Agatha Harkness, visto que pra mim a série como um todo era o desenvolvimento da Wanda como vilã e a existência de uma antagonista pra ela, né, que era uma bruxa pior que ela, acabou meio que estragando esse desenvolvimento, que inclusive ficou até meio desconexo ali com o que a gente viu da Wanda no Doutor Estranho. Então meio que por conta dessas questões eu peguei uma birra meio grande da personagem da Agatha. E eu já fui direto pra série dela com aquele negócio, vamos ver mais uma atrocidade que a Marvel tá mandando. Só que logo nos primeiros trailers que saiu da série alguns meses atrás, né, eu fiquei genuinamente instigado com aquilo. Não parecia uma série totalmente horrível, não parecia uma série ruim necessariamente. Fora que eu também fiquei instigado porque é a primeira série que traz um selo do Marvel Television, que seria um selo totalmente voltado para as produções de série da Marvel, né, para essas produções direto do Disney Plus. E isso para mim é algo interessante, né, e meio que se concretizou conforme a série saía, porque ela é uma série muito isolada, é uma série muito própria que só vai conversar ali com a questão do WandaVision e um pouquinho do Doutor Estranho, porque é onde a Wanda morre. Mas de resto ele não tem tanta correlação com outras obras da Marvel. Isso acaba ficando interessante porque meio é uma coisa que tá dando um pouco desse indício de uns tempos pra cá, que a Marvel tá tentando separar cada vez mais cada mídia. A gente tem o Marvel Studios focado totalmente na produção dos filmes da Marvel agora. A gente tem o Marvel Animation, né, focado nessas animações que são completamente isoladas, que não tem nem correlação com o MCU direito. No começo do ano a gente teve o Marvel Spotlight, que seria essa linha mais adulta da Marvel. E agora a gente tá com o Marvel Television, que é essa produção de séries da Marvel. E aparentemente cada uma tá querendo tratar uma coisa diferente agora. Por mais que Marvel Television, Marvel Spotlight e Marvel Studios meio que se entrelaçam em certo ponto, mas parece que agora eles não estão tentando fazer um negócio tão amarrado e tão unido como parecia anteriormente. Pelo menos a série da Agatha aqui, eu olho pra ela e falo, tá, isso não parece que vai conectar num Guerras Secretas da vida. E isso acaba ficando algo interessante na série também, porque ela é uma série extremamente simples e com uma estrutura total de série. E curiosamente, essa simplicidade é o maior acerto que a série da Agatha acabou tendo. Ela não é um filme de 4 horas dividido em N episódios, que nem foi outras que a gente teve, como por exemplo Invasão Secreta, que tinha uma cinematografia de filme, que tinha uma estrutura de filme, tinha uma narrativa de filme, mas estava em formato de série. A série da Agatha é muito aquelas séries de bruxa genérico dos anos 2000, feito totalmente para o público adolescente. É isso essa série. E por mais que ela tente pegar e crescer conforme os episódios vai passando, tem os mistérios que são interessantezinhos, tem a apresentação de personagens que, opa, pode sim ser utilizado em outras obras, mas não é nada puta que pariu de outro mundo que vai mudar completamente o universo Marvel. Não, tá fechado nela, é simplesinho, é basiquinho e é muito legal. Porque basicamente na série a gente vai ver essa Agatha que foi selada, né, que teve os poderes selados e que perdeu todas as memórias por conta do feitiço da Wanda, se libertando a partir do momento que o poder da feiticeira Escarlate, ele enfraquece devido à suposta morte dela no filme do Doutor Estranho, e ela encontra um jovem, né, misterioso que consegue meio que quebrar esse feitiço, trazendo a Agatha de volta, só que para ela recuperar os poderes ela precisaria passar pelo tal do caminho, que inclusive é o maior motivo pelo qual esse jovem vai atrás da Agatha, que tenta ali se unir à Agatha, que é porque ele também quer atravessar esse caminho para um determinado objetivo que ele procura. O problema é que a gente não sabe esse objetivo, a gente também não sabe quem é esse garoto, visto que ele tá sob o efeito de um feitiço de sigilo. Sempre que ele tenta falar alguma coisa da história dele, sempre que ele tenta falar
quem ele é, o nome ou qualquer coisa, meio que o feitiço ativa impedindo as pessoas de entenderem. Quando ele tenta falar o próprio nome, aparece como se a boca dele fosse costurada, né, impedindo tanto você de ouvir o nome quanto você tentar fazer uma leitura labial. Quando ele tenta contar a história dele, parece que todos os sons ao redor dele ficam muito mais altos do que a própria voz. E meio que ele convence a Agatha a tentar fazer esse percurso pelo caminho das bruxas para conseguir esse objetivo e pra Agatha retomar os poderes, e para isso eles montam um coven ali que vai ajudar a atravessar nesse caminho. E tipo, a série é só isso basicamente, né? A série, por boa parte dos episódios, né? O primeiro episódio é você tendo esse despertar novamente da Agatha e conhecendo o jovem. O segundo episódio é ela montando esse coven. E do episódio, tipo, 3 até o episódio 6, mais ou menos, é esse percurso pelo caminho. São as provações que eles vão tendo que passar pelo caminho. Cada etapa do caminho que eles vão, surge um ambiente diferente que vai fazer uma alusão a alguma obra relacionada à bruxa ou ao terror um pouquinho clássico, ou ao filme de slasher e tudo mais, né? Essas obras de terror anos 80, anos 90, anos 2000, onde eles vão ter provações que vão estar mais relacionadas com os personagens ali que estão fazendo parte desse coven, e após passar essa provação, tá próxima aprovação. Junto com ela tem algumas outras personagens ali, mas infelizmente os outros personagens é o ponto mais baixo da série toda, né? Acaba que o destaque que a série sempre tá tentando dar é a personagem da Agatha e o jovem misterioso, e meio que os outros acabam ficando muito de escanteio. A gente tem a senhorita Davis, que é só uma piada ali nos primeiros 3 episódios, né? Porque ela é a primeira a morrer também. A gente tem a Alice, que é uma personagem que eu até achei interessante, que tinha uma dinâmica legal com o jovem, mas também morre de uma forma muito brusca, né? Porque parece que, tipo, no momento em que ela teve um pequeno desenvolvimento e ia começar a caminhar, decidiram matar ela. A gente tem a Lilia, que também tem uns desenvolvimentozinhos interessantes, mas que também fica bem avulsa até o episódio 7. O episódio 7 é o que mais dá destaque pra ela. E a Jennifer, que ela existe. Cara, sendo eu honesto, acho que a Jennifer é a personagem mais mal utilizada ali da série toda, e isso que ela é a única que acaba sobrando até o final. E todas elas têm só pequenas camadas de carisma que acaba que nenhuma te conquista tanto quanto poderia. Tem uma dinâmica legal ali com a Agatha, tem uma dinâmica legal com o jovem, mas não passa disso. Parece que é só um complemento ali pra série não ficar focada só em 2 personagens. Pra você ter mais tipos de interação, pra você ter mais brechas pros personagens interagirem entre si, visto que se fosse só a Agatha e o jovem ia ficar um negócio meio meh. Apesar que no episódio 4, né, traz outra figura ali que acaba sendo interessante, que é a personagem da Rio, que é a primeira personagem que a Agatha enfrenta ali no primeiro episódio, que a Agatha coloca esse negócio: uma vez que eu recuperar os meus poderes a gente pode se enfrentar, né, me deixa aí dessa vez e tudo mais. E é uma personagem que também abordam algumas coisinhas, mostram que ela e a Agatha já tiveram um tipo de relacionamento no passado, só que esse relacionamento acabou resultando no ódio mútuo entre uma e outra. E é um dos mistérios que fica, né, por que a relação da Agatha e da Rio é tão conturbada, é tão deturpada. Mas mesmo a Rio, que é uma personagem que a série até tenta dar um pouquinho de destaque por conta dessa correlação do passado da Agatha, é uma personagem que não é tão bem explorada como eu acredito que poderia. E olha que pra mim, sendo bem honesto, a Rio é a personagem que tem o maior plot twist da série. Não é um plot twist assim grandioso, mas é o maior plot twist. Muito mais do que a revelação do jovem, sendo bem honesto. Até porque a questão do jovem já tinha vazado antes da série sair, a Rio não. Porque o ponto onde a série ela começa a pegar e crescer e tentar mostrar mais coisas e tentar se aproximar mais de uma série da Marvel, porque assim, se você foi ver a Agatha esperando uma série de super-herói, meu, você se fudeu demais. E mesmo nos episódios que eles tentam construir mais esse mistério do jovem e tudo mais, ainda não é uma série de super-herói. Fica mais quadrinhos, mas não é uma série de super-herói. Porque a grande questão do mistério envolvendo o jovem é que ele é a reencarnação do Billy Maximoff, né? Um dos filhos da Wanda que ela criou dentro de toda aquela ilusão louca do WandaVision. Onde após a finalização daquele feitiço, né, a alma do Billy ficou vagando e conseguiu entrar no corpo de um jovem que tinha recentemente falecido. E por conta disso agora ele se passava por esse jovem ali, né, na família dele, tentava viver a vida dele ao mesmo tempo que tentava descobrir de fato quem ele era e em principal onde estava o irmão dele, o Tommy. E essa é a maior razão pela qual o Billy ele tá no caminho, ele quer descobrir uma forma de recuperar o irmão, de trazer o irmão de volta ali junto com ele. E cara, eu fico meio
bolado com o fato de já ter vazado essa revelação do Billy desde cedo e tudo mais, porque eu ainda tentei me prender a outras teorias. Não, vai que não seja o Billy, vai que não seja outra coisa e tudo mais, mas tipo, querendo ou não, no fundo eu sabia que ia ser essa questão, é o filho da Wanda reencarnado em outro corpo, né, o filho da Wanda que tomou outro corpo e tudo mais, porque a série, uma coisa que eu achei legal é que ele dá indícios de outras coisas, né, ele dá indício de outras possibilidades na qual pode ser aquele personagem. Por exemplo, uma coisa que a série, no decorrer dela inteira, comenta muito é a questão do filho da Agatha que desapareceu, e todo mundo acredita que a Agatha sacrificou ele, né, em busca desse poder, que ela era uma bruxa tão cruel, ela era uma bruxa tão sem coração que ela foi capaz de sacrificar uma criança para conseguir mais poder. Inclusive com uma cena ali da Jennifer, né, falando que tipo, ninguém sabe o que é o filho da Agatha, que ele pode ser um demônio, que ele pode ser um agente do Mephisto. E isso me dá um gatilho muito legal, porque no episódio anterior, né, na questão do Coven, que faltava uma figura ali pro Coven da Agatha e tudo mais, e tipo, tinha todos os nomes, menos o do jovem, né? O jovem, né, ele não ficou como essa questão de parte do Coven da Agatha. Não é como se ele fizesse parte do Coven. Tanto que por isso a Agatha arrasta a senhora Davis ali pra falar, agora o Coven tá completo e tudo mais. Só que na listinha que a Lilia dava pra Agatha, com todos os nomes das bruxas que ela devia ir atrás, né, porque ela viu o futuro e seriam essas as bruxas do Coven dela, a última não tinha um nome escrito ali. Era um coração negro. Era um desenho de um coração ali feito com tinta preta, né? A Agatha até zoa, o coração só é negro porque você desenhou com a tinta preta e tudo mais. Isso me dá um gatilho de talvez ser o Blackheart, que é o filho do Mephisto, que é um personagem que aparece nos quadrinhos do Doutor Estranho, é um personagem que muita gente deve conhecer do Marvel vs Capcom e tudo mais, e me dá um gatilho, caralho, será que o jovem é o Blackheart? Será que tentaram incluir a mulher ali como esse tapa-buraco, mas o jovem que estaria ali nesse negócio do Coven e talvez fosse o filho do Mephisto? E se o filho da Agatha, né, foi vendido pro Mephisto, né, a Agatha sacrificou pro Mephisto para conseguir poder, e aí o Mephisto adotou aquela figura como filho dele, e se fosse essa correlação com o Mephisto que colocasse o sigilo no personagem e tudo mais, nada disso aconteceu. Acabou que essa questão do coração negro ficou só um pequeno easter egg, ficou só uma pequena referência, e depois ainda ficou aquela questão, não, mas e a Rio? Né? Porque a Rio entra no lugar da senhora Davis. Será que a Rio seria o Blackheart? E você acaba descobrindo que não é. Porque no episódio 7 você descobre que a Rio é a Lady Morte, né? A Lady Death, né? O amor da vida do Thanos e tipo, no quadrinho. Realmente, uma personagem que eu não esperava ver adaptada em live action a esse ponto. Eu não esperava que ia trazer a figura da morte do ceifador pra o MCU nessa altura do campeonato. Até porque os principais arcos da personagem da morte é muito correlacionado à figura do Thanos, e tipo, a gente passou pelo Thanos sem ter envolvimento nenhum com a figura da morte. Mas trouxeram agora a morte como essa ex da Agatha, né? Que é algo que ficou até engraçado ali, visto que a Agatha sempre acaba trazendo a morte pra quem se envolve com ela, né? Então ficou uma correlação interessante ali entre essas duas personagens. Mas acaba que a série é muito apenas isso, elas tentando passar por esses testes pra avançar no caminho, enquanto descobrem algumas coisinhas. Opa, descobrimos que o garoto é o filho da feiticeira Escarlate. Opa, descobrimos que a Rio é a morte, e vamos tentar correr aqui pra passar por esses desafios antes que o povo que tá atrás da Agatha chegue também. Infelizmente o final eu acho que foi o ponto que mais me decepcionou, por mais que é o ponto onde ele mais fica quadrinho, onde ele mais fica Marvel, mas eu acredito que não funcionou tão bem dentro da série, né? Aquela estrutura de série de bruxa funcionava mais do que a estrutura Marvel ali no negócio, principalmente o confronto que teve no final envolvendo o Wicano, né, que é o nome de herói ali do Billy Maximoff, e a Agatha contra a morte, né, que, cara, foi um negócio totalmente caricato, foi um negócio chato, foi só soltar poderzinho ali pra tentar impedir uma outra, e pareceu até briga de CW. Fora que é o ponto que mais utilizam CGI também, né, um CGI que
não é tão bom assim também, então ficou um negócio bem torto. Isso é uma coisa que inclusive eu tenho que elogiar os episódios anteriores, porque a série usa pouco CGI, usa pouca computação gráfica. Por mais que você repare que a série toda é meio que gravada em estúdio, né? Mas a grande maioria dos cenários, eles são criados de forma prática, né? E grande parte dos efeitos também são práticos. Por exemplo, tem um episódio ali musical, onde as personagens são amaldiçoadas, e a maldição é muito CW, é uma pessoa vestida com um monte de maquiagem e um figurino muito merda pra simular um demônio. Tosco pra caralho e tudo mais, mas acabou sendo mais funcional do que se fizesse uma gárgula em CGI muito mal feito naquela cena. E sendo bem honesto, pra mim até mesmo essa luta sendo extremamente caricata e tudo mais, né, talvez até desse pra encerrar a série ali, porque o último episódio, por mais que ele é interessante por trazer mais à tona essa questão do passado da Agatha, sei lá, ele não me fisgou tanto assim, saca? A primeira metade mostrando a Agatha com o filho dela, a relação que os dois tinham, como ela se preocupava, como ela fazia esse massacre de bruxas pra impedir que eles fossem perseguidos ali, né, pra proteger o filho dela, Dario, que tipo tentou levar o garoto logo no nascimento e ficou nessa questão, daqui um tempo eu volto, e a Agatha nunca iria saber daqui quanto tempo seria. E essa busca insaciável por poder depois que ela perde o filho. Isso eu achei até interessante. Mas pô, esse negócio da Agatha voltar como um fantasma após o confronto da Rio. O negócio do jovem descobrir que ele criou o caminho e tudo mais, né? Acabou que essa questão do passado da Agatha meio que precisava estar nesse final pra mostrar que o caminho nunca existiu. Pra mostrar que a Agatha sempre falava que já tinha passado pelo caminho, que conhecia o caminho de trás pra frente e tudo mais. Só que aquilo era sempre uma armadilha para conseguir o poder de outras bruxas. E aquela vez que ela fez essa mesma armadilha por conta do garoto, por conta da insistência do garoto em conhecer o caminho, ir pro caminho para tentar conseguir de volta o irmão, foi a primeira vez que o caminho realmente apareceu, foi a primeira vez que o caminho se manifestou graças ao poder dele. É um plot twist interessante? Mas eu acho que ficou muito rápido, ficou meio corrido, e a própria conclusão ali de transformar a passagem no caminho do túmulo daquelas personagens que se foram, eu não gostei tanto. E a própria aliança dos dois é um negócio que ficou meio bizarro, porque a relação do Wiccan com a Agatha é um negócio que vira muita montanha-russa e não fica um negócio tão orgânico, não fica um negócio tão natural. Até certo ponto parece que o Wiccan confia na Agatha fervorosamente, confia com todas as forças nela, depois parece que ele estava só manipulando ela, depois parece que ele volta a confiar, depois parece que os dois se odeiam completamente, fica um negócio meio montanha-russa que você não sabe muito de onde vem pra onde vai. Mas independente de tudo isso, foi uma série extremamente divertida de se assistir. Foi uma série que eu realmente gostei de ter acompanhado ela. Parecia que a quarta ficava mais leve pra mim. Eu chegava da faculdade, opa, vamos ver um episódiozinho de Agatha aqui, pegava, me divertia, dormia. Foi realmente uma série bem bacaninha de assistir. Nada muito grandioso, mas foi bem divertido pra mim. Acho que poderia ter algumas coisas mais bem desenvolvidas, acho que poderia ter personagens mais bem aproveitados, acho, mas funcionou no que a série se propôs a fazer. E acaba que o maior gancho que fica mesmo pra continuar esses personagens de alguma forma é a própria questão do Wiccan, que com certeza vai ser um dos personagens ali pros Jovens Vingadores. Algo que a gente já tá vendo sendo estruturado ali, já tivemos Kate Bishop, já tivemos a Miss Marvel, né, que inclusive uma já recrutou a outra, tivemos a apresentação do filho do Hulk, agora nós temos o Wiccan também para fazer parte do grupo, né, e talvez até fique uma questão tipo das séries ser mais focadas nesse grupo dos Jovens Vingadores, essa estrutura da série ficar para o público mais jovem, para um público mais infanto-juvenil, enquanto os filmes vão tratar outras tretas, vão abordar mais a questão Vingadores mesmo, algumas tretas talvez um pouco mais sérias, provavelmente vai ficar algo assim, mas enfim, é isso que eu achei sobre a série da Agatha, uma série que eu não esperava nada e realmente eu acabei gostando bastante. Comentem o que vocês acharam da série, se gostaram, se divertiram, se acharam um lixo completo, porque eu vi algumas pessoas que realmente não gostaram muito. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!